como eu disse inicialmente, eu gostaria de fazer uma pequena leitura simbólica daquela fala de Paulo, quando ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá? Templo ou tabernáculo, né? Tabernáculo que significa o lugar da habitação. O nosso corpo é um tabernáculo, é um lugar da habitação. Né? Se nós olharmos as descrições sobre o Templo de Salomão, nós vamos ver que, apesar de ser um templo itinerário, né, ele mudava de lugar, mas ele tinha uma estrutura muito interessante. Ele se compunha de 3 partes. A primeira parte era o grande pátio. Né? O segundo, o átrio. O pequeno, né, lugar. E depois o santo do santo. Mas o que isso tem a ver como eu sendo o templo do Espírito? Eu sendo esse templo. Tá? Então, essa parte do grande pátio, ele representa esse lado onde eu vivo para fora. Né? Vamos imaginar, e algumas descrições diz que o grande pátio era como se um grande mercado. Né? Então as pessoas se movimentavam muitas vezes indiscriminadamente. E elas iam comprar, e eram ofertas, e isso. Ou seja, né? E se a gente pensar nesse sentido e na relação com o corpo, vamos pensar se nós, quando somos tão preocupados com a estética corporal, né, nós mergulhamos em algo semelhante a isso, indiscriminadamente, atrás das grandes ofertas. Aquilo que me beneficia em nome do quê? Da aparência. Então, o grande pátio é esse lugar onde as minhas personas, elas querem acontecer. Ou seja, os meus papéis têm, vamos dizer, uma carinha diferente para outras. E é no grande pátio que a gente tem esse movimento, porque não tem compromisso, porque não tem a conexão, não tem os vínculos relacionais. Ou seja, é o lugar da sombra, onde a sombra acontece porque eu não sou um sujeito, eu sou um objeto. Né? Podemos dizer objeto do consumo, seja o que for. Ok. Mas alguns aí, no grande pátio, ouvem um chamado para entrar no segundo cômodo, no segundo lugar, que é esse lugar do átrio. Né? Esse lugar que poucos entravam, era o lugar dos sacerdotes, mas trazendo na nossa perspectiva, é esse chamado da alma, né, para algo mais real, para em busca daquilo que de fato eu sou, né, em busca da minha essência. Por exemplo, né, o meu corpo, ele não tem medo. O meu corpo, o corpo não tem medo. Quem tem medo é o meu ser. Porque o meu ser tem memórias. Assim como o corpo tem memórias. Mas é a minha psique que vai elaborar essas memórias. E quando eu entro no átrio, eu vou consciente de que eu tenho medo. Que faz parte de mim o medo, a ameaça, a insegurança, a vulnerabilidade. Tudo aquilo que eu usei lá fora para me esconder. No átrio é o lugar da verdade, é o lugar da realidade, é o lugar daquilo que eu sou de fato. E é interessante os objetos que nós encontramos no átrio. O primeiro objeto é uma pia de bronze. Isso me chamou a atenção, porque os sacerdotes, a primeira coisa que eles faziam ao entrar no átrio, né, era lavar as mãos e os pés. Ou seja, como símbolo de purificação. E lavar o quê? Ou seja, fazer a purificação do quê? Eu diria de tudo aquilo que eu trago como resquício da busca de que eu tenho que cumprir a expectativa do grande pátio. Eu tenho que cumprir as expectativas do padrão.
Então, nesse momento, ao entrar nesse lugar, eu preciso me purificar, lavar. É um rito corporal, mão, pé, é tomar consciência. Mas daquilo que eu preciso ser purificada, lavada. O segundo objeto é o altar. É o altar onde se oferece o quê? O lugar dos sacrifícios. Né? Onde os sacrifícios são oferecidos. E é interessante, porque podemos ver os sacrifícios como arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento não como correção da culpa, viu, Grace? Não como correção da culpa, mas o arrependimento é de eu ter consciência e confessar a mim mesma e diante de Deus qual a minha responsabilidade naquilo que acontece. O que é meu. Ou seja, o altar, ele pede na minha caminhada que eu faça sacrifícios. Mas sacrifícios, né, que me leva a um coração quebrantado, e como a palavra diz, um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse é o símbolo do altar. O terceiro objeto, né, que a gente vê é um candelabro, ou seja, 7 lâmpadas que queimam com azeite puro, que nos leva à iluminação. Ou seja, como nós precisamos de luz, precisamos ser iluminados, ou seja, a nossa sombra precisa de luz, as nossas trevas precisam ser iluminadas. Quarto, uma mesa onde havia os pães. Todo sábado eles colocavam 12 pães de ázimo, que era para o sacerdote se alimentar. Então, ali tinha alimento. Ou seja, no átrio, né, tem esse pão que representa presença. É um símbolo da presença. E depois, o outro cômodo é o Santo do Santo, o lugar sagrado do tabernáculo, onde o sacerdote ele entrava uma vez ao ano para fazer a expiação. E a gente sabe nas descrições que era um lugar tenebroso, que causava muito medo. Tanto que o sacerdote, quando entrava, era amarrado uma cordinha na cintura para depois ajudá-lo a sair. Porque esse encontro com o Deus, esse encontro com o Senhor do Sagrado, era tremendo. Mas era ali também que estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que tem esse chamado. Ali eu me encontrarei contigo e falarei contigo. Muito raro nós entrarmos no Santo do Santo. Porque o lugar do Santo do Santo, usando, né, a teoria junguiana, é o lugar da totalidade. E totalidade, né, não é perfeição, porque não existe perfeição na nossa natureza humana. Mas ali existe o quê? A totalidade como completude. E esse sentimento de completude é como o sacerdote que entra com medo e sai correndo. Porque completude não é eterna. A completude é aquele momento que você busca, peregrina e você encontra. Então, Carlos, desculpa, né, é muito longo, né, sobre essa meditação, mas não sei se eu pude te acrescentar, né, que quanto mais, quer dizer, esse chamado de sair das vozes do grande pátio, para entrar no átrio e ouvir a minha própria voz, e entrar no Santo do Santo para ouvir a voz do Senhor.